E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. A água de um canal aberto escoa sob uma comporta. Compare a força horizontal da água sobre a comporta quando a comporta está fechada e quando a comporta está aberta, considerando o escoamento permanente conforme ilustrado no quadro. Considere ainda que o escoamento nas seções 1 e 2 seja incompressível e uniforme e que, visto que as linhas de corrente ali são retilíneas, as distribuições de pressão são hidrostáticas. Para resolver o exercício, vamos começar analisando um pouco melhor a figura ilustrada no quadro. Perceba que aqui nós temos a comporta, o referencial adotado com o eixo Y orientado verticalmente para baixo a partir da superfície livre da água. Nós temos o eixo X orientado na horizontal e para a direita. A pressão ambiente atuando em ambos os lados da comporta e a largura dela é representada por W. Nós temos aqui uma medida D1 igual a 3 metros, uma medida D2 igual a 0,429 metro, uma velocidade de escoamento V1 igual a 1 metro por segundo, aqui uma velocidade de escoamento V2 igual a 7 metros por segundo. A massa específica da água líquida é igual a 999 kg por metro cúbico e o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vamos começar, portanto, chamando de item A, vamos calcular inicialmente a força horizontal que atua nessa comporta quando ela está fechada. Para fazer isso, eu vou recorrer a uma expressão que vimos no estudo da estática dos fluidos. Essa força horizontal, representada por F, essa força resultante, é dada pela integral, fazendo a varredura de toda a área superficial da comporta, da pressão P dA. Muito bem? Como a pressão ambiente atua em ambos os lados da comporta, o seu efeito é desprezado. Logo, essa força horizontal F, uma força resultante, é igual à integral, fazendo a varredura da área S da comporta, de ρ GH. H é justamente a coordenada Y de posição, dA. Agora, esse elemento infinitesimal de área dA, que eu vou delimitar na comporta, ele possui uma largura W e, portanto, a área dA fica dada por W, nós temos a largura, vezes dy. Aqui eu estou ilustrando um filete retangular infinitesimal de área dA. Esse filete ele está furando perpendicularmente o plano do quadro. Portanto, essa área infinitesimal dA é justamente W dy. Sendo assim, a gente obtém essa integral de superfície. Então aqui nós temos W dy. Muito bem? Agora, a força F, portanto, fica dada. Rho, G e W são constantes. Portanto, eu posso retirá-los da integração. Aqui nós temos a integral de y em relação a y. Para fazer a varredura da comporta como um todo, eu vou de 0 até D1. Portanto, essa é a integral que a gente tem que resolver. Pela regra do expoente, a gente obtém que F é igual a ρ GW vezes meio vezes y ao quadrado, muito bem, de 0 a D1. Logo, a força resultante que atua na comporta, quando ela se encontra fechada, devido ao equilíbrio estático da água nessa região, é igual a meio vezes ρ vezes G vezes W vezes, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente obtém simplesmente D1 ao quadrado. Como eu não conheço a largura W, eu vou calcular a intensidade da força resultante por unidade de largura. Sendo assim,
essa força resultante por unidade de largura fica dada por meio vezes ρ vezes G vezes D1 ao quadrado. Substituindo os dados, a massa específica da água, 999 kg por metro cúbico, o módulo da aceleração da gravidade local, 9,81 metros por segundo ao quadrado, e D1 por 3 metros, você vai encontrar um resultado aproximadamente igual a 44,1. Então nós temos 44,1 kN por metro. Então observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora calcular a força que atua nessa comporta no regime de escoamento da água conforme eu ilustro no quadro. Para fazer isso, eu vou recorrer ao teorema do transporte de Reynolds aplicado à segunda lei de Newton. Conforme vimos em vídeos anteriores, essa expressão nos diz o seguinte, chamando aqui de item B. A resultante das forças superficiais que agem no volume de controle, observe o quadro, mais a resultante das forças volumétricas ou forças de campo que atuam no volume de controle é igual à taxa de variação com o tempo da integral, fazendo a varredura de todo o volume de controle, da velocidade V ρ dV, dV é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, que delimita o volume de controle em questão, de V, ρ, velocidade V, produto escalar com o diferencial de área dA. Agora, conforme o exercício afirma, nós temos um escoamento que ocorre em regime permanente. Sendo assim, essa taxa de variação com o tempo é igual a zero. Além disso, o exercício pede para nós calcularmos a intensidade da força horizontal que age na comporta devido a esse regime de escoamento. Sendo assim, eu posso simplificar um pouco mais essa expressão. Eu posso reescrevê-la apenas na direção do eixo X. Sendo assim, a resultante das forças superficiais que agem no volume de controle na direção do eixo X, mais a resultante das forças de campo que agem no volume de controle na direção do eixo X é igual. Agora observe o seguinte, o exercício afirma que a água escoa em regime permanente, o escoamento é incompressível e ocorre com velocidade constante nas seções de área A1 e A2. Sendo assim, se o escoamento é uniforme na seção de entrada e na seção de saída, eu posso substituir essa integral por um somatório. Logo, a gente obtém um somatório, fazendo a varredura da superfície de controle, de V, aqui no caso eu vou substituir V pela sua componente na direção de interesse, que é a direção do eixo X, ρ, V, produto escalar com a área A. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e a pequena análise realizada até aqui. Na direção do eixo X, não existem forças de campo atuando. A força peso da água, por exemplo, atua na direção do eixo Y. Consequentemente, este termo é nulo. Logo, a gente obtém que a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo X é igual ao somatório em questão. Vamos, portanto, determinar essa expressão. Perceba o seguinte, o volume de controle está delimitado na figura conforme eu ilustro no quadro. Portanto, existe aqui uma interação do volume de controle com a comporta. Devido a essa interação, surge no volume de controle uma força de superfície que eu vou representar simplesmente por Rx. Agora, nós temos do lado esquerdo e do lado direito a água fluindo. O exercício afirma que as distribuições de pressão são hidrostáticas, portanto, eu vou recorrer em cada lado do volume de controle a essa expressão. Perceba aqui, do lado esquerdo nós temos a ação da pressão ambiente e
E do lado direito do volume de controle também temos a ação da pressão ambiente. Portanto, o efeito dela é cancelado. Logo, resta do lado esquerdo, agindo no volume de controle a favor do eixo X, a força resultante de pressão dada por essa expressão. Como ela atua a favor do eixo X, eu vou simplesmente somar a sua contribuição. Então, nós temos meio vezes ρ vezes G W D1 ao quadrado. Muito bem? Agora, do lado direito, essas forças de pressão, devido ao escoamento da água, eu reforço, o exercício pede para nós assumirmos, tanto na entrada quanto na saída, que as distribuições de pressão são hidrostáticas. Desse lado direito, a força atua em oposição ao eixo X. Consequentemente, eu vou subtrair meio vezes ρ GW, só que agora D2 ao quadrado. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida. Tudo isso é igual. Agora nós temos o somatório fazendo a varredura da superfície de controle. Note o seguinte, na entrada, a velocidade V se orienta a favor do eixo X e o versor N, que orienta a área de seção em questão, aponta em oposição ao eixo X. Lembre-se que o versor N é um vetor de módulo unitário, perpendicular ao elemento de área em questão e apontando para fora do volume de controle. Logo, V1 está a favor do eixo X, o versor N em oposição ao eixo X, portanto, esse produto escalar traz um resultado negativo. Logo, nós vamos obter, na área de seção de entrada, o X é a velocidade V1, positiva, a favor do eixo X, vezes ρ. Agora, V escalar A vai nos dar menos V1 A1, de acordo com a definição do produto escalar. Já na saída, o produto escalar é positivo pelo seguinte fato. A velocidade V2 está a favor do eixo X e o versor N também, pois neste caso ele está orientado perpendicularmente ao elemento de área em questão e apontando para fora do volume de controle. Logo, na saída, nós vamos obter, agora essa componente é V2 vezes ρ e agora a gente obtém V2 A2. Observe no quadro a expressão obtida e a pequena análise realizada até aqui. Sendo assim, essa força que atua no volume de controle, representada por Rx, é igual. Então vamos melhorar cada um dos termos. Do lado direito, eu posso colocar ρ em evidência. Então, ρ vai multiplicar V2 ao quadrado vezes a área A2 menos V1 ao quadrado vezes a área A1. Muito bem? Este termo vai para o lado direito positivo e este termo vai para o lado direito negativo. Sendo assim, eu posso colocar aqui em evidência meio vezes ρ vezes G vezes W. Então, meio vezes ρ vezes G vezes W, que multiplica. Este termo vai positivo, então D2 ao quadrado menos D1 ao quadrado. Muito bem? Agora, a área de seção A1, ela é justamente a largura W, que fura perpendicularmente o plano do quadro, vezes D1. Então, se a área A1, ela é, vamos ilustrar isso aqui, se a área A1 é W vezes D1, a área A2 é W vezes D2. Portanto, aqui eu vou colocar D2, aqui na área A1 eu vou colocar D1 e já coloco W em evidência. Muito bem, então ρ, W que multiplica este termo entre parênteses. Sendo assim,
Rx por unidade de comprimento, por unidade de largura, é igual a ρ, que multiplica V2 ao quadrado D2 menos V1 ao quadrado D1 mais meio vezes ρ vezes G, que multiplica D2 ao quadrado menos D1 ao quadrado. Muito bem? Observe no quadro a expressão obtida. Agora, vamos substituir os dados. A massa específica ρ, 999 kg por metro cúbico. A velocidade V2, 7 metros por segundo, então 7 ao quadrado, 49. D2, 0,429. A velocidade V1, 1 metro por segundo, 1 ao quadrado, 1. D1 corresponde a 3 metros, mais meio vezes 999 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que multiplica. Aqui nós temos 0,429 ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar que Rx dividido por W é aproximadamente igual a menos 25,2 kN por metro. Então, Rx sobre W é aproximadamente igual a menos 25,2 kN por metro. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. Vamos agora interpretar os valores encontrados. Perceba o seguinte: no volume de controle, devido ao regime de escoamento da água líquida, atua nele uma força por unidade de comprimento de intensidade igual a 25,2 kN por metro em oposição ao eixo X. Agora, como o volume de controle está interagindo com a comporta, se no volume de controle a força atua em oposição ao eixo X, na comporta a força vai ter a mesma intensidade e a mesma direção, no entanto, sentido oposto. Portanto, chamando de Kx a força que atua na comporta por unidade de comprimento, nela nós vamos ter uma força de intensidade igual a 25,2 kN por metro a favor do eixo X. Agora note o seguinte: perceba como a força na comporta diminuiu significativamente a partir do momento que ela é aberta. Perceba que, com a comporta fechada, ela estava submetida a uma força de 44,1 kN por metro. A partir do momento que a comporta é aberta, a intensidade da força que ela fica submetida se reduz significativamente para 25,2 kN por metro. Se você efetuar aqui um cálculo simples, uma divisão simples, para comparar melhor esses dois valores, você vai encontrar o seguinte resultado. Eu vou fazer aqui Kx sobre W dividido por F sobre W. Ao fazer essa divisão, a gente obtém Kx sobre F. Muito bem? Então, dividindo 25,2 por 44,1, simplificando as unidades, obviamente, você vai encontrar 0,57. Portanto, nós temos aqui 57%. Muito bem? Perceba que, com a comporta aberta, conforme eu ilustro no quadro, ela fica submetida a uma força que é praticamente a metade da intensidade da força quando ela estava fechada. Muito bem? Então observe uma última vez no quadro os resultados obtidos, a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.